Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, escrita através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Você está acompanhando o livro Ação e Reação e eu tenho certeza que está se encantando com todo o seu conteúdo. Hoje nós começaremos o capítulo 6. Pega o seu livro, o título deste capítulo é No Círculo de Oração. E vamos acompanhar que coisas interessantes este capítulo vai nos revelar. Vamos então ao texto? Na terceira noite de nossa permanência naquela casa, o instrutor Druso nos convidou para o círculo de oração. Silas nos explicava generoso que teríamos oportunidade para interessantes estudos. O serviço da prece, realizado em conjunto 2 vezes por semana, era feito na mansão em um local próprio e no decurso das atividades que lhe eram afetas, em que elas aconteciam, materializavam-se habitualmente um ou outro dos orientadores que, de esferas mais altas, superintendiam a instituição. Você lembra? Para um pouquinho aí. Você lembra que a Mansão Paz era uma instituição dirigida pelo Druso, que ele mesmo conta que está lá há mais de 50 anos, mas que espíritos superiores tomavam conta dela. E então, 2 vezes por semana, eles se reuniam e faziam orações e esses espíritos que estavam superintendendo a tarefa que se realizava ali, na região penumbrosa, eles se materializavam. Tomavam forma ali naquele local temporariamente. Ou seja, é um processo mediúnico no mundo espiritual. Está vendo que interessante? Vamos voltar então à continuação da leitura. Vamos lá. Nessas ocasiões, Druso e os assessores mais responsáveis recolhiam ordens e instruções variadas referentes aos numerosos processos de serviço em movimento. Questões eram respondidas, providências de trabalho eram indicadas com segurança e, certamente, mesmo nós, esses que estão chegando, esses novatos, esses que estão ali pela primeira vez naquele estabelecimento, poderíamos apresentar qualquer dúvida ou indagação para esclarecimentos oportunos. Eu fiquei muito feliz. Hilário, algo preocupado, perguntou se nós deveríamos obedecer a algum programa especial, informando o assistente Silas que nos cabia apenas manter naquele santuário que eles iam entrar o coração e a mente limpos, escoimados, depurados de quaisquer ideias ou sentimentos indignos da reverência e da confiança que nos compete dedicar à providência divina e que sejam incompatíveis com a fraternidade que devemos sinceramente uns aos outros. Então, diz André, aproveitei alguns instantes rápidos e roguei a inspiração de Jesus para que a minha presença não fosse motivo de perturbação no ambiente amigo que ali se propunha nos acolher. Logo após, seguindo o companheiro, Hilário e eu tivemos acesso a uma sala simples em que Druso nos recebeu sorridente e bondoso. Uma grande mesa, cercada de poltronas modestas em que se acomodavam 10 pessoas simpáticas, 7 mulheres e 3 homens, apresentava uma cabeceira ampla, pondo em destaque a grande poltrona em que o diretor da casa se sentaria. Do outro lado, à nossa frente, surgia larga tela translúcida, medindo aproximadamente 6 metros quadrados. Para a gente poder ter uma ideia, mais ou menos 2 por 3. 2 metros de altura por 3 metros de largura. Fora do círculo de pessoas que, evidentemente, estavam ali, obviamente, para doar a sua cooperação mais ampla a essa tarefa de materialização que estava se esperando, achavam-se no ambiente
3 outros assistentes, 5 enfermeiros, 2 senhoras de aspecto humilde, Silas e o André Luiz. Ele chama aqui de nós. Silas e nós. Silas e nós, André Luiz e Hilário. Dispunhamos ainda de tempo para uma conversação edificante e discreta. Observei a oportunidade para indagar do prestimoso amigo quanto às funções daqueles 10 companheiros que se formalizavam em derredor do chefe da casa. O que eles estavam fazendo ali? Como a dar força ao pensamento, como que apoiando aquela vibração que o chefe da casa iria emitir. Silas não se fez de rogado e aclarou de pronto. São amigos nossos, que aprimoram condições mediúnicas favoráveis à realização dos serviços que aqui acontecem. O que eles fazem? Eles colaboram doando fluidos vitais e elementos radiantes, altamente sublimados, de que os nossos instrutores se servem com eficiência para se manifestarem. Os instrutores que vinham dos planos superiores, não é? Eles usavam o material que aqueles 10 estavam oferecendo. Admirado com essa informação, o Hilário perguntou: nós poderíamos, seu Silas, a gente poderia considerar que estes são santos que estão aqui em atividades na mansão? E o Silas, bem-humorado, disse: não, Hilário, de modo algum. São trabalhadores prestimosos, tanto quanto nós. Eles sofrem ainda a pressão das recordações, das reminiscências perturbadoras do plano físico, carregando com eles as raízes dos débitos que adquiriram no passado, para o justo resgate em um futuro talvez próximo na encarnação. Ainda assim, quer dizer, ainda sendo cheio de problemas como qualquer um de nós, pela disciplina a que eles se afeiçoam no devotamento aos semelhantes, conquistam simpatias providenciais que funcionam como se fossem valores expressivos, que lhes atenuam dificuldades e provas nas lutas do futuro. Eles servem, e quem serve produz efeitos positivos a seu próprio benefício. Aí então, Hilário, que ia começar a falar, isso quer dizer então, mas essa palavra reticenciosa ou hesitante de Hilário ficou no ar, uma vez que o nosso amigo, apreendendo-lhe a pergunta, respondeu otimista: sim, Hilário, isso quer dizer que aqui nas zonas infernais também dispomos de preciosas oportunidades de trabalho, não somente vencendo as aflições purgatoriais que estabelecemos em nós mesmos, como também preparando novos caminhos para o céu interior que devemos edificar. Aqui também, todos os lugares são lugares para você crescer, para você se melhorar, para você se edificar, não é? Mesmo que seja uma região escura, uma região densa. Aí André continua explicando. O ensinamento resumia imensas consolações para nós. A essa altura do entendimento, Hilário olhou para aquelas 2 damas presentes, cuja apresentação física, cuja aparência externa demonstrava muita diferença daquele meio a que nós nos ajustávamos, porque elas estavam extremamente tristes, dominadas por essa tristeza, a fisionomia demonstrava isso. Então Hilário perguntou: meu caro Silas, quem são essas irmãs nossas que francamente se distanciam deste tom psíquico aqui reinante? Elas estão tristes, estão acabrunhadas, demonstram isso no rosto, na sua estrutura vibratória. Silas então sorriu e informou: estas 2 são irmãs que, por mérito em serviço, receberam o direito de partilhar a reunião de hoje, de modo a suplicarem auxílio na solução dos problemas que lhes tocam a alma de perto. Eu as conheço pessoalmente. São mulheres desencarnadas que demonstram pela sua abnegação seu valor, atuando em socorro
de espíritos familiares que sofrem nessas regiões as duras consequências dos delitos, dos erros aos quais eles se entregaram imprevidentes. E após dirigir a elas um olhar fraterno, ele acrescentou: Madalena e Sílvia casaram-se na existência última com 2 irmãos consanguíneos que se odiaram terrivelmente, desde a mocidade até a morte. E em razão dessas desavenças, cometeram erros deliberados e clamorosos, os seus maridos, nos setores da política regional em que eles estiveram situados. Nutriram, alimentaram vastas sementeiras de egoísmo e discórdia, impedindo o progresso da coletividade que lhes cabia servir e alimentando a cisânia, a discórdia, a divisão e a crueldade entre os companheiros que se dedicavam cada um, aos seus pontos de vista. As turminhas que faziam parte desses grupos, um defendia um, o outro defendia, os outros defendiam o outro. Esses companheiros que lhe abraçavam os pontos de vista são os seus correligionários, vamos dizer assim. Muitos crimes foram postos em execução, estimulados por eles ambos, que estimavam acalentar a discórdia incessante entre esses sócios de arregimentação partidária. E por essa razão, espiam nas linhas inferiores do sofrimento os delitos de lesa fraternidade que praticaram contra si próprios. Aí eu queria perguntar em que consistia essas provações dos amigos infortunados a que eles estavam se referindo, mas nesse momento a palavra de Druso se fez ouvir, concitando-nos a necessária preparação. Certamente ajuizando quanto às faltas involuntárias em que poderíamos incorrer, certamente nos alertando para que nós tivéssemos cuidado na hora de pensar, pediu para que nós outros, os que partilhávamos a prece ali, naquele ambiente pela primeira vez, tivéssemos cuidado e guardássemos plena abstenção, evitássemos pensamentos menos dignos, abolindo quaisquer recordações desagradáveis para que não se verificassem interferências na câmara cristalina, nome pelo qual Druso designou aquele grande espelho à nossa frente, durante a manifestação do venerável mensageiro, cuja visita ele aguardava. Ele explicou que as forças combinadas dos médiuns presentes, elas eram caracterizadas por extremo poder plástico. Elas assumiam a plasticidade dos pensamentos e que uma simples ideia nossa, incompatível com a dignidade do recinto, poderia se materializar ali, criando imagens impróprias, mesmo que fossem temporárias, na face do espelho sob nossa vista. Convidados finalmente pelo generoso diretor a perguntar qualquer coisa que tivéssemos em dúvida ou qualquer preocupação que viesse à nossa mente, eu, diz André, perguntei se poderíamos apresentar uma ou outra indagação ao emissário que estava prestes a chegar. Ao que Druso assentiu plenamente, recomendando-nos, porém, conservar em qualquer assunto a nobreza espiritual daquele que se consagra ao bem de todos, sem se deter em perguntas ociosas referentes a estreitas inquietações da esfera privada, da esfera particular. Se você vai perguntar alguma coisa, pergunte sobre temas que sejam úteis para todos. Não fica perguntando se o Juninho vai sarar da bereba que ele arrumou lá na terra, que você está preocupado. Sabe essas conversas? Se o seu filho vai arrumar emprego, se ele não pode arrumar um jeito de conseguir um trabalho melhor, essas coisas da esfera particular. Não, ali não era para isso. Logo após, Druso avisou que através de dispositivos especiais, todos os recursos dos médiuns presentes seriam concentrados na câmara, naquele espelho cristalino,
que daquele minuto em diante, esta câmara estaria sensibilizada para as tarefas daquela hora. Brando silêncio passou a reinar sobre nós. Em atitude respeitosa e expectante, o diretor da instituição ergueu-se e orou comovidamente, dizendo: Mestre divino, digna-te abençoar-nos a reunião nesta casa de paz e de serviço. Por tua bondade, em nome do infinito amor de nosso Pai Celeste, recebemos a sublime dádiva do trabalho regenerador. Somos, porém, nestas regiões atormentadas, vastas falanges de espíritos extraviados no sofrimento expiatório, depois dos crimes impensados em que nós chafurdamos a nossa consciência. Apesar de prisioneiros, acorrentados às penas que geramos para nós mesmos, nós te saudamos a glória divina, tocados de reconforto. Concede-nos, Senhor, a assistência dos teus abnegados e sublimes embaixadores, a fim de que não desfaleçamos nos bons propósitos. Sabemos que sem o calor das tuas mãos compassivas, nos fenece, morre em nós a esperança, como se fosse planta frágil sem a bênção do sol. Mestre, somos também tutelados teus, embora permaneçamos na prisão de clamorosas faltas, de clamorosas fugas morais, quedas, defecções, suportando as lamentáveis consequências de nossos crimes. Destes lugares tenebrosos partem angustiosos gemidos em busca da tua piedade sem medida. Somos nós, os condenados, os causetas da penitência, que muitas vezes soluçamos desarvorados, suspirando pelo retorno à paz. Somos nós, Senhor, os homicidas, os traidores, os ingratos e perversos trânsfugas, os perversos desertores das leis divinas, que estamos aqui recorrendo à tua intercessão, para que as nossas consciências, em dolorosa purgação, se depurem e reergam ao teu encontro. Compadece-te de nós, que merecemos as dores que nos retalham os corações. Ajuda-nos para que a aflição nos seja remédio salutar e socorre os nossos irmãos que nas trevas destes lugares se entregam à irresponsabilidade e à indisciplina, dificultando sua própria regeneração, porque multiplicam as lavas de desespero que vertem arrasadoras de suas almas. Neste ponto da rogativa, Druso fez uma longa pausa para enxugar as lágrimas que transbordavam dos seus olhos. O tom das suas palavras, repletas de dor, como se ele próprio fosse ali um espírito preso em padecimentos amargos, me impressionava vivamente. Não conseguia desviar dele a atenção. Irresistível emotividade me apertava o peito e o pranto jorrou-me irresistível. E prosseguindo a oração, ele disse: Confiaste-nos a tarefa de examinar os problemas dos irmãos aflitos e desventurados que nos batem à porta, Senhor. Somos assim forçados a sondar-lhes, a perscrutar-lhes, a identificar os infortúnios, para de algum modo encaminhá-los ao reajuste. Não permitas, ó eterno benfeitor, que nosso coração se enrijeça, se endureça, ainda mesmo diante de uma suprema perversidade. Não desconhecemos que as moléstias da alma são mais aflitivas e mais graves que as doenças da carne. Enche-nos desse modo
de incansável compaixão, para que sejamos fiéis instrumentos do teu amor. Permite que teus prepostos nos amparem as decisões, nos compromissos por assumir. Não nos deixes a fraqueza que nos é própria. Dá-nos, ó Cristo de Deus, a tua inspiração de amor e de luz. Nesse instante, ainda mesmo que o tom de voz não demonstrasse o fim da oração, Druso, o generoso amigo, não conseguiria continuar, porque a emoção lhe estrangulava a prece na garganta. Todos chorávamos, contagiados por suas lágrimas abundantes. Quem era Druso, afinal? Diz André. Para entregar-se daquele modo à oração, como se ele próprio fosse entre nós o maior dos torturados? Não tive tempo para estender qualquer consideração, porquanto, respondendo ao apelo ardente que ouvíramos, uma extensa massa de uma substância vaporosa, uma neblina, cobriu aquele espelho próximo. Olhei admirado e pareceu-me identificar largo floco de névoa primaveril que se espalhava, que se alongava, alva, branca e com movimento. Estático e felizes, vimos emergir, sair da leitosa nuvem, a figura respeitável de um homem aparentemente envelhecido na forma, revelando, porém, a mais intensa jovialidade no olhar. Vasta auréola de safirino esplendor coroava-lhe os cabelos brancos que nos infundiam enorme respeito, a derramar-se em sublimes cintilações na túnica simples e acolhedora que lhe cobria o corpo esguio. No seu semblante nobre e calmo, vagava um sorriso que não chegava a pronunciar-se. Após um minuto de silenciosa contemplação, levantou a mão que espalhou um grande jorro de luz sobre nós e nos disse: a paz do Senhor seja convosco. André diz que havia tanta doçura e tanta energia, tanto carinho e tanta autoridade naquela voz, que eu procurei manter o governo, o melhor governo das emoções para não cair de joelho. Então, Druso, reverente, exclamou: Ministro Sânzio, bendita seja sua presença entre nós. A claridade que se espalhava do venerável visitante e a dignidade com que se nos revelava impunha-nos fervoroso respeito. Entretanto, como querendo desfazer a impressão da nossa inferioridade, o ministro, surpreendentemente materializado, mantendo o campo vibratório em que nos encontrávamos, avançou para nós, estendeu-nos as mãos num gesto paternal e colocou-nos à vontade. Vejam vocês, ele saiu daquela câmara cristalina com um corpo emprestado pelas vibrações e pelas energias daqueles que estavam ali doando seus fluidos. Saiu, veio até nós, estendeu-nos as mãos e nos colocou à vontade. Não desejava cerimônias, disse ele, entre afetuoso e convincente. Em seguida, demonstrando o valor das horas, recomendou ao diretor que apresentasse os processos em estudo. Com admiração, vi Druso exibir os documentos solicitados. 22 de grande tamanho, cada qual condensando a síntese das informações necessárias ao socorro de 22 entidades recentemente internadas na instituição. Naquele momento, diz André, não pude fazer nenhuma pergunta direta.
Todavia, mais tarde, Silas me esclareceu que Sâncio, investido nas elevadas funções de ministro da regeneração, um dos ministérios da cidade Nosso Lar, tinha grandes poderes sobre aquela casa de reajuste, com o direito de apoiar ou determinar qualquer medida referente à obra de assistência em benefício dos sofredores, podendo homologar e ordenar providências de segregação, que é de aprisionamento, de isolamento, providências de justiça, de reencarnação ou de banimento. O poder do ministro naquela região era este. O emissário, atento, o ministro Sâncio, examinou todos os autos ali expressos em rápidas súmulas, das quais transpareciam não apenas informes escritos, mas também microfotografias e recursos de identificação que lembram os elementos datiloscópicos, aqueles que identificam as pessoas na Terra por meio das digitais. Aceitando ou não as sugestões de Druso, depois de ligeiras considerações em torno de cada caso particular, aplicando em cada ficha o selo que lhe assinalava a responsabilidade das decisões. Vejam só, eles têm como fazer isto, como aplicar e dizer: eu, ministro Sâncio, concordo ou recomendo que se faça tal coisa. Ali estão André e Hilário, são os novatos, os que acabaram de chegar. Não é bem estrangeiro como está aí na tradução, mas é algo parecido, são os visitantes. Esses que éramos nós, né? Diz André, nos sentíamos estranhos a todos os estudos e deliberações efetuados. Menos, porém, quanto ao último processo que estava ali na lista, que se referia justamente a Antônio Olímpio. Lembram dele? O internado da véspera, a cujo despertar nós assistíramos. A rapidez com que os dados do ex-fazendeiro haviam sido relacionados era de causar o maior espanto. Convidados pelo instrutor a compulsá-los, porque percebia ele a importância de que o assunto se revestia, Hilário e eu reconhecemos o relato, a legitimidade das declarações que prestara sob a influência magnética a que fora submetido. Tudo o que ele tinha falado estava ali. Druso deixou que André e Hilário pudessem ver o processo, interessando-nos vivamente pela solução do problema. Ouvimos a palavra do ministro, o ministro Sâncio, que concordava com o parecer da casa quanto à conveniência de socorro imediato ao irmão infeliz e breve reencarnação dele no círculo em que ele havia delinquido, a fim de devolver aos irmãos espoliados, aqueles irmãos que ele deserdou, os sítios de que haviam sido expulsos. Acentuou, contudo, que o criminoso, conforme as alegações dele mesmo, não desfrutava qualquer atenuante para as culpas que lhe eram imputadas. Antônio Olímpio, concordou o dirigente da casa, Druso. Ele havia vivido para si, entregue à desvairada egolatria. Não conhecera a não ser suas próprias conveniências. Conservara no mundo o dinheiro e o tempo, sem benefícios para ninguém que não fosse ele próprio. Isolara-se em prazeres perniciosos e, por isso, não trouxera ao campo espiritual a gratidão alheia funcionando em seu favor, porquanto, em matéria de apoio afetivo, dispunha somente da simpatia a nascer no quadro diminuto em que lhe encerrava o estreito mundo familiar. Só entre aqueles mais próximos ainda havia um pouquinho de alguma gratidão.
Era, pois, um companheiro realmente complexo, com extremas dificuldades para ser ajudado no retorno à experiência física. O magnânimo mensageiro, entretanto, recordou que a esposa e o filho lhe eram devedores de insuperável carinho. Esses dois corações surgiam ali, segundo a lei, como valores benéficos para o delinquente. Ele fez tudo aquilo, foi tão ruim com os irmãos, mas se dedicou com amor verdadeiro para a esposa e para o filho. E isto seria considerado, pela lei do universo, como um benefício, porque todo bem realizado, com quem for e seja onde for, constitui recurso vivo, atuando em favor de quem o pratica. Resumindo as conclusões suscitadas, notificou a pequena assembleia que pediria o comparecimento da irmã Alzira para que se manifestasse com alusão às medidas em andamento, abstendo-se de qualquer apelo imediato ao irmão Luiz, o filho favorecido pela fortuna indevida, por ele encontrar-se internado ainda no corpo físico, ainda está na carne. Apelo esse que somente se justificaria em condições excepcionais. Então, o ministro confiou-se à prece silenciosa e, respondendo-lhe à petição, notamos que a tênue, a delicada matéria que estava junto ao espelho se movimentava de leve, dando passagem agora a uma figura suave de uma linda mulher. A irmã Alzira surgia ao nosso olhar. Parecia integrada na experiência daquela hora em curso, porquanto não estava nem um pouco surpresa com o que estava acontecendo. Saudou-nos com graciosa gentileza e às primeiras interpelações de Sânzio respondeu humilde: Venerável benfeitor, compreendo a dificuldade, difícil posição de meu antigo companheiro nos compromissos assumidos, e eu me ofereço de boa vontade para auxiliar-lhe o serviço restaurador. Eu aceito. Aliás, venho sonhando com essa possibilidade que significa para mim valiosa bênção. Antônio Olímpio terá sido um carrasco dos próprios irmãos, aniquilando-lhes o corpo para usurpar-lhes os haveres. Contudo, Senhor, para meu filho e para mim, foi sempre um amigo e um protetor, abnegado e muito querido. Ajudá-lo a reerguer-se para minha alma não é apenas um dever, mas também é uma inexprimível felicidade. O ministro olhou-a satisfeito, como se não esperasse dela outra resposta, e disse: Você sabe, porém, que os irmãos assassinados ainda persistem no ódio e vão persegui-lo. Até agora, continuaram perseguindo-o até agora sem tréguas. Sim, eu sei, disse ela simpática. Eu lhes conheço o poder vingador. Arrebataram meu esposo da tranquilidade do túmulo para se saciarem na vingança terrível e nunca me permitiram qualquer aproximação com ele no vale de trevas em que se demoram por tantos anos. Além disso, ressarcindo meus débitos do passado, eu também sucumbi por minha vez nas mãos destes dois, em tremenda obsessão, no mesmo lago em que eles haviam perdido o corpo físico. Isto, porém, ministro, não é motivo para que eu recue. Estou pronta para o serviço em que possa ser útil. Sânzio meditou alguns instantes rápidos e acrescentou: A recuperação de Olímpio para a reencarnação vai exigir tempo. Contudo, você pode, com a ajuda deste pouso, iniciar a obra socorrista.
E diante da atitude positiva de espectadora que a esposa abnegada apresentava naquele momento, ele continuou dizendo: as vítimas de ontem, que se transformaram hoje em verdugos endurecidos, moram lá na fazenda, na propriedade rural, que lhes foi arrebatada pelo irmão que os assassinou, alimentando o ódio contra os seus descendentes e conturbando-lhes a vida. É necessário que você vá pessoalmente suplicar a eles melhores condições, melhores disposições mentais, para que eles se habilitem ao amparo da nossa organização, preparando-se para o renascimento físico em uma época oportuna. Conseguida essa fase inicial de assistência, você vai colaborar na volta de Olímpio ao lar do próprio filho. Vai ser filho do filho dele. E por tua vez, você vai voltar à carne logo após, a fim de que novamente você se case com ele em abençoado futuro, para que você receba nos braços Clarindo e Leonel como filhos do coração, aos quais Olímpio vai devolver a existência terrestre que ele havia tomado e os haveres que ele usurpou quando os matou. Um sorriso de alegria brilhou no semblante da sublime mulher. E talvez porque enunciasse pensamentos de temor, Sâncio acudiu-a exclamando: não desfaleças! Você será sustentada por esta mansão em todos os teus contatos com os nossos amigos que estão presos na vingança. E atenderemos pessoalmente a todos os assuntos que se refiram à transferência de tuas atividades para este sítio, perante as autoridades que te são subordinadas, às quais você se subordina. Nossos irmãos infortunados não ficarão insensíveis aos teus rogos. Você sofreu também os impiedosos golpes que eles te deram nos últimos dias da tua permanência no mundo. E a humildade dos que sofrem como você sofreu é fator essencial na renovação daqueles que fazem sofrer. A digna criatura, em lágrimas de jubiloso reconhecimento, beijou a mão do ministro e se afastou. A cena tocante e simples nos emocionara fundamente. Senti o incomensurável amor de Deus alicerçando os fundamentos da sua justiça inflexível, indefectível, que não se pode enganar. E no profundo da minha alma, bradei para os meus próprios ouvidos: louvado sejas tu, Pai de infinita bondade, que semeias a esperança e a alegria até nos infernos do crime, como desabotou as rosas de beleza e perfume no seio dos arbustos espinhentos dos sarçais. Autorizadas por Druso, Madalena e Sílvia aproximaram-se do ministro, implorando-lhe a intercessão para que os esposos fossem atendidos naquele estabelecimento de paz e de fraternidade para a reconstrução do destino diante do amanhã. O ministro Sâncio acolheu-lhes as súplicas com benevolência e carinho, determinando o recolhimento de ambos os infelizes no clima do instituto e prometendo facilitar-lhes a reencarnação para breve. Ligeiro sinal do diretor nos fez sentir que o instante era agora livre para os entendimentos educativos. Assim, impressionados com o que víramos e observáramos, Hilário e eu acercamo-nos do venerável mensageiro com o propósito de ouvi-lo, a fim de aproveitarmos aquela hora de conversação rara e bela. Nossa, já imaginou você no privilégio de estar num lugar com um espírito como o do ministro Sâncio, que é ministro da regeneração na cidade Nosso Lar, que se apresenta dessa maneira e que tem autoridade para
decidir, porque ama. Aí está. A autoridade não depende de ser posto em lugar por algum favor. Não, a autoridade é de quem aprendeu a amar e resolver os problemas difíceis do ódio, baseando-se no amor, baseando-se no perdão, baseando-se no sacrifício, na renúncia. E nós vemos aqui, neste capítulo, como é importante que nós aprendamos, como disse Jesus, reconcilia-te com o teu adversário. Vai caminhando com ele e faz as pazes, enquanto você está junto. Porque depois que as coisas se afastam, as pessoas se vão, é muito mais complicado, porque fica apenas o erro, sem a oportunidade imediata da correção. Se Antônio Olímpio não tivesse matado seus irmãos para ficar com a fortuna deles, dividindo a herança do seu pai, se ele tivesse aceitado ficar com a sua parte, ainda assim ele ficaria bem posto na vida. Não teria sofrido o que sofreu, sua esposa não teria morrido afogada pela obsessão de que os dois se tornaram agentes. Eles estão na fazenda ainda, assombrando os descendentes do Antônio Olímpio, que eles não querem deixar que sejam felizes, que não sejam felizes na sua existência com um patrimônio que não lhes pertence. Tudo isso teria sido evitado. Mas agora tudo pode ser corrigido. E eles vão corrigir com a cooperação do Antônio Olímpio, que vai precisar renascer, filho do filho dele. A sua esposa, que vai voltar à terra para se casar de novo com o companheiro que foi aquele que a defendeu, que a protegeu, e aceita receber os dois que foram injustiçados, para que Antônio Olímpio lhes devolva a vida física. A vida física que foi privada quando eles tomaram os aperitivos com as substâncias soníferas para que eles morressem afogados. Foi Antônio Olímpio que fez isso. Agora, Antônio Olímpio vai lhes dar a substância necessária para que eles tenham um novo corpo e vai ser herdeiro do seu filho e vai transmitir aos seus filhos aquilo que era deles e que havia sido tomado. Puxa vida! Que coisa linda! Tanto quanto o drama dos dois irmãos, maridos da Madalena e da Sílvia, que aqui também foram colocados, que eram políticos, fazendo as suas tricas, as suas disputas em partidos opostos, produzindo crimes. Vejam onde que eles estão agora. Vejam vocês como é perigoso viver de forma irresponsável. Mas agora chegou a vez do André Luiz e do seu Hilário se aproximarem do ministro Sânzio. E isso a gente vai ver no próximo capítulo. O capítulo 7 espera por nós. Vai lendo, vai desfrutando, vai vendo como a justiça do universo se baseia no amor, não na vingança. E assim nós esperamos que você possa cada vez mais se senhorear, se apropriar desses valores tão lindos que André Luiz nos apresenta nessa descrição tão bonita que nos fez no capítulo 6. Eu espero você no nosso próximo programa. Obrigado pelo seu e-mail, pelos seus comentários, por compartilhar os nossos links para que mais pessoas também possam estar com as notícias que André Luiz nos traz. E a gente espera você no nosso próximo O Espírito da Letra. Muito obrigado, até lá e muita paz.